Oi pessoal, sou Miguel Chain, esse é mais um vídeo pro Diário do Culturismo aí, acabou o Arnold Classic, teve muita coisa acontecendo, muita polêmica, muita gente reclamando do resultado, mas também muita coisa legal aconteceu, teve a volta do Big Ramy e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá então. Eu queria começar o vídeo agradecendo a todo mundo que ficou na live com a gente no sábado, tanto à tarde quanto à noite. Foram 6 horas de live cobrindo aí com meus comentários. Eu e o João Souza que me ajudou. Foi muito legal ter vocês lá. E também agradecer quem manda seus comentários, quem compartilha os vídeos, é muito importante. O canal está crescendo, estamos quase chegando nos 60 mil e vai ter um grande sorteio, grande sorteio de um kit Dragon Forma para vocês que são inscritos quando a gente chegar nos 60 mil inscritos. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva, não perde essa chance, vai ser bem legal. Vamos falar agora do Big Ramy. Eu fiz um vídeo no domingo comentando as finais, comentando os resultados finais, como cada um foi, mostrando o porquê, explicando por que o Bonac venceu, mostrando ali o meu desapontamento com o Big Ramy. E ali eu falei que o Big Ramy tinha decepcionado, mas decepcionado no sentido de condicionamento. Um dia antes o Chad Nichols disse que ele estaria o melhor Big Ramy da vida dele, que ele traria um físico como o Ronnie Coleman trouxe em 2003, como o Flex trouxe em 98, que seria icônico. Isso criou em mim uma grande expectativa que acabou não se consolidando no sábado e por isso eu fiquei um pouco desapontado. Mas a gente vai analisar agora o físico do Big Ramy no Olympia 2017, onde ele ficou em segundo lugar, com o físico do Big Ramy nesse Arnold e como a gente pode fazer projeções para o Big Ramy nesse ano de 2020. Vamos lá então. E a primeira coisa que eu quero falar, porque teve muitos comentários, mas muitos comentários mesmo, falando da pose de expansão de dorsal do Big Ramy. Durante a live, eu apontei que ele não estava conseguindo fazer a expansão de dorsais nas prévias, tinha um calombo aqui nessa região de romboides ou infraespinhoso, eu não sei, tinha alguma coisa contraturada aqui, e a gente via que ele tentava expandir, ele fazia um movimento de expansão e voltava, como se tivesse algum tipo de dor. E aí muita gente falou o seguinte, não, eu tive vários comentários assim, foi interessante. Não, ele não expandiu porque ele já era o mais largo de todos, o maior, ele quis manter contraído para mostrar mais detalhe e mais espessura. Pessoal, isso não faz, com o maior respeito, obviamente, isso não faz muito sentido, porque na pose de expansão de dorsais, os árbitros esperam realmente que o cara expanda o máximo que ele puder. Eles percebem que o cara não está expandindo, e isso não é uma coisa legal na visão dos árbitros. Eles não estão procurando ver espessura, nem detalhes nessa pose na região das costas. O que vale muito aqui, o que conta muito aqui, é a largura bruta de cotovelo a cotovelo e de borda a borda do dorsal. Isso é muito importante. Tanto não faz sentido o que foi dito que à noite, depois de ter feito algum tratamento, alguma soltura, alguma coisa assim, ele expandiu. Ele fez como ele sempre faz. Então, pessoal, só para deixar claro, possivelmente isso aqui ele tinha alguma lesão, alguma contratura que impediu ele de fazer a pose como deveria e não tem muito a ver isso de não quis expandir para mostrar mais detalhe. Tanto que quando a gente vê à noite, olha como ele expande e ele fica muito mais largo, ele dá uma queda, dá um tombo nos dois aqui. Essa pose, o Big Ramy ganha dos dois, do Dexter e do Bonac. A gente percebe que não se busca muito detalhe porque não tem como ter muito detalhe nesse tipo de pose. A gente vê espessura de paravertebrais, vê sim, vê em todo mundo, mas detalhe no upper back, aqui na parte superior das costas, a gente vê o Dexter não mostra tanto detalhe assim, o Bonac mostra um pouco mais do que eles, porque o Bonac também tem um físico mais detalhado, um físico mais bem condicionado, e esse foi um dos motivos pelos quais ele venceu também. A gente vai perceber que os árbitros vão ver espessura, detalhamento, divisão muscular, separação no duplo bíceps de costas. Por isso que a gente tem duas poses de costas, senão teria uma só e ninguém precisaria expandir. Todo mundo faria ali uma meia contração. Vamos agora falar realmente da evolução do Big Ramy. Aqui a gente tem fotos dele. Essas fotos aqui da direita são do Olympia 2017. As fotos da esquerda são do Arnold de 2020. Essas fotos são das finais, onde ele já estava um pouco mais seco. O Big Ramy oscilou muito, ele veio com bastante líquido embaixo da pele no começo das prévias, foi perdendo ao longo das prévias. Nas finais ele voltou um pouquinho com líquido e foi perdendo também. Não foi tão consistente assim nessa parte,
Mas a gente vê aqui logo de cara, pessoal, alguma coisa que eu vinha batendo nessa tecla e falando que ele vinha conseguindo esse tipo de avanço, e a gente pôde ver isso, notar isso, nos guest posings que ele fez no fim do ano passado. Eu falei nos guest posings que o Big Ramy estava melhorando, pontos que ele precisava melhorar, que eu estava ansioso e animado com isso. E aqui fica claro. Então, pontos que ele precisava melhorar: braços maiores, dorsais mais largos, cintura mais controlada, quadríceps menores. Fazendo isso, ele colocaria muito mais balanço no corpo dele. A gente percebe que ele trouxe braços maiores, que ele trouxe dorsais um pouco mais largos, não tão, mas veio. O aumento do braço foi sim significativo. Os quadríceps estão um pouco menores, não tão menores como eu gostaria que eles estivessem ainda, como eles deveriam estar, mas eles estão menores. E a cintura está muito mais controlada do que estava em 2017, por exemplo. Então, sim, o Ramy vem trabalhando nisso e ele vem trazendo melhorias no físico dele. É um cara de 140 quilos, é difícil mudar tanto, melhorar tanto em 18 meses, por mais que se tenha genética e tudo, ele está trabalhando para isso. A gente vê também, mais uma vez aqui, os quadríceps um pouco menores, mas aqui ele estava bem mais seco, né, no Olímpia. A gente vê uma vascularização, um aspecto mais sólido. Aqui ele estava com um aspecto meio embaçado ainda, ele melhorava e piorava, mas a gente vê braços melhores e tudo mais. A próxima foto é um peitoral de lado, mais uma vez, a gente percebe que a perna está mais proporcional, o quadríceps está um pouquinho menor, continua com um bom treinamento aqui do lado, isso sempre foi bom nele. Os deltoides e braços estão maiores aqui em 2020. Estão super maiores do que estavam ou não, mas já estão um pouco maiores. Isso já ajuda muito na proporção, simetria e estética do físico dele, no balanço do físico dele. Então tem uma evolução legal do Ramy nessa parte. Nas poses de costas é onde a gente vê mais evolução. Mais uma vez, aqui é o Olímpia 2017, aqui é o Arnold 2020. Ele sempre teve essa parte superior das costas legal. Nunca foi um ponto fraco do Big Ramy isso. Não, também não. A parte baixa já falta espessura na região de paravertebrais e falta espessura nos grandes dorsais. Eles podiam saltar mais, ter um aspecto mais 3D. E nesse ano a gente vê essa melhoria. A gente vê uma espessura um pouco maior aqui, está fibrando um pouco mais. E a gente vê os grandes dorsais um pouco mais espessos. Já a gente vê essa região aqui um pouco melhor do que era antes. O glúteo está um pouco maior e mais fibrado, o que tende a nos mostrar que ele vem enfatizando partes diferentes do corpo no treino de pernas, que ele vem enfatizando mais a região posterior no treino de pernas em detrimento dos quadríceps, para que eles parem de crescer tanto assim, ou para que eles pelo menos diminuam um pouco. Na expansão de dorsais também, mais uma vez, a gente percebe que aqui as finais ele expandiu, tá, beleza, aqui também ele expandiu, ele nunca fez aquele lance de não expandir tanto assim os dorsais, o que confirma aquela teoria de que dificilmente era de propósito para parecer um pouco menor e mais espesso. A gente vê nessa foto aqui um pouco mais nítido essa melhora dos glúteos, embora glúteos grandes nem sempre sejam algo super importante assim, mas mostra pra gente que ele está trabalhando duro para evitar trabalhar muito mais o quadríceps. E uma outra mudança fundamental que mostra a preocupação da equipe do Ramy e a preocupação dele foi nas poses. Percebam que em 2017 ele deixava um pé mais longe do que o outro e fazia uma rotação externa da coxa maior, ele girava mais a coxa para fora. Esse espaço entre uma coxa e outra diminuiu, porque ele deixa os pés mais próximos, nas duas poses, e ele roda bem menos a coxa para fora. Para quê? Para que o quadríceps dele, que é gigante, salte menos para os lados, para que fique menos evidente esse volume todo que ele tem de quadríceps. Então, da mesma maneira que um cara que tem quadríceps pequeno acaba girando mais a coxa para fora para dar um aspecto em X maior, o Big Ramy está fazendo o contrário aqui. Ele está fazendo uma rotação, menos rotação, para evidenciar menos o quadríceps dele. Então, é legal. O que está faltando realmente no Ramy, que a gente quer ver que precisa mudar, que ele precisa chegar? Condicionamento. Ele precisa vir mais seco ainda, seco como o deserto, esturricado, sem água. O Chad Nichols disse que ele viria, que eles abririam mão de volume, 10%, 15% de volume, para chegar a 100% seco. But at the end of the day, I can sacrifice 10% fullness
for 100% dryness. You know what I mean? So if you're 90% full and 100% dry, we are golden. Não conseguiram isso ainda. Provavelmente o Chad Nichols vai mudar as estratégias, vai fazer algo diferente para o próximo show, que é daqui a 10, 11 dias, no Arnold Austrália. E no Arnold Austrália, o principal concorrente do Big Ramy, a gente tem aqui a lista, a gente vai ter aí como maior desafio do Big Ramy o Dexter Jackson novamente. Tem o Josh Lenartovich, tem o Steve Kuklo, tem o Sérgio Oliva, que foram bem, tem o Akin Williams, mas sinceramente eles não são páreo para o Big Ramy, a menos que ele venha muito mal, muito off, ele, o Dexter. Mas os caras que vão brigar pelo título do Arnold Classic Austrália daqui 10 ou 11 dias são Big Ramy e Dexter Jackson novamente. A gente vai ver esses dois caras novamente no palco lutando pelo título. E por isso que o Big Ramy precisa chegar mais seco, porque ele tem um frame maior do que o Dexter, ele tem mais volume do que o Dexter, só que o Dexter tem muito mais proporção, muito mais harmonia e costuma chegar muito seco. Agora, se a gente combinar o volume do Big Ramy com um condicionamento extremamente seco, ele não teria muitas dificuldades em vencer o Dexter. Por isso ele tem que chegar mais seco e por isso que eu creio que o Chad Nichols vai apertar um pouco aí e o Chad Nichols vai ser um pouco mais agressivo nessa hora de desidratar o Ramy pro Arnold Classic Austrália. Vai ser um show muito legal de acompanhar, vai ser legal ver de novo esse embate entre os dois. Será que o Dexter se mantém? E mantém mais uma vez uma vitória, uma vantagem sobre o Big Ramy? Foi por um ponto só no Arnold Classic Ohio, então eu estou muito otimista que o Ramy tenha uma chance muito grande de vitória no Arnold Classic Austrália. E também teve uma discussão grande sobre estética, volume e tudo mais. Falaram que o Bonac não merecia vencer porque ele não era estético, ele tem o físico mais feio dos três, eu concordo. Falaram que o Big Ramy merecia ganhar porque ele era o maior, outros falaram que o Dexter merecia ganhar porque ele era mais estético. Então, se a gente imaginar o seguinte, se fosse só pela estética, o Dexter ganhava. Só pelo volume, o Big Ramy ganhava. Pelo conjunto geral, deu a lógica do conjunto geral, que é o William Bonac, e eu tô preparando para vocês, vou até voltar aqui, eu tô preparando para vocês um vídeo aula falando sobre frame, estrutura óssea, estética e como tudo isso é julgado no bodybuilding. É um vídeo que vai ficar bem longo, aí eu tô preparando as imagens, vai dar mais ou menos aí, eu imagino que de 20 a 30 minutos de vídeo, mas é um assunto complexo e eu quero mostrar um pouco para vocês como os árbitros enxergam isso, o que é estética, quais componentes compõem o que a gente chama de estética, como isso pode influenciar no julgamento e quais são os fatores que os árbitros consideram mais impactantes. Então fiquem ligados no canal, porque isso deve sair amanhã, no máximo depois da manhã. Então é um vídeo muito legal, tô caprichando nele para vocês, porque é muito importante, é informação importante para a gente entender um pouco mais de como os árbitros enxergam o fisiculturismo. Eu vou ficando por aqui, eu sou Miguel Chaim e até a próxima.